E aí, galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje não vai ter vinheta porque, como vocês estão vendo aí no título, não é um vídeo engraçado, não é um vídeo de animação. É o vídeo no qual eu vou contar a história de quando meu pai sofreu um acidente, que ele se queimou. E foi bem próximo do meu aniversário. Enfim, gente, foi em 2017 que aconteceu, então acho que faz meio que 3 anos. Eu tinha 12 anos e... no dia 27, o meu pai se queimou. Foi assim. Meu pai tava lá na loja, né? Porque tinha a loja dele de conta própria. Tava junto com a minha mãe. E eu tava na escola. Eu tava na escola, meu irmão tava na escola. Não sei, não lembro se meu irmão tava na escola. Mas eu tava na escola e a minha irmã também, porque a gente estudava de tarde. E aí meu pai, ele foi mexer no radiador do carro e tava fechado. E é o reservatório de água, o radiador. E aí, do nada, explodiu e ele tava fechado. E ali a água tava muito, muito quente. Então, queimou muito o meu pai, mesmo por cima da roupa. E, enfim, gente. E aí, foi a água toda pra cima dele, queimou até dentro do ouvido dele, enfim. Só que ele disse assim que neste momento, quando ele se queimou, ele colocou a mão no rosto e pediu pra Deus pra o rosto dele não queimar, tanto assim, tão provável que, tipo, toda a parte assim, né, do peito dele, os braços, tudo foi queimadura de 3º grau e no rosto dele não ficou nada do tipo, nem mancha ficou, mas ainda no corpo ficou. Enfim, gente, e aí... minha mãe foi lá na escola pra avisar, né? Porque o meu pai ficou todo queimado, ficou desesperado. Minha mãe teve que levar ele pro hospital lá no UPA. Aí minha mãe foi lá na escola avisar pra gente. E aí na hora eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí, só que tipo, também não tive aquela reação tão assim, né? Porque foi muito assim na hora. Você nunca sabe como que você vai reagir quando acontece alguma coisa, né? Com a tua família ou contigo. Aí, minha mãe levou ele pro UPA, ele ficou lá no UPA, só que aí tiveram que transferir ele pro hospital de gente queimada lá em Tatuapé. Acho que é Tatuapé mesmo, enfim. E aí ele teve que ficar lá, então ele entrou no dia 27 no hospital. E só saiu em agosto, minha mãe disse. Então, ou seja, eu passei o meu aniversário sem o meu pai, a gente ficou aqui sozinho. E aí imagina, como a gente trabalhava, né? O meu pai trabalhava por conta própria, ficava meio difícil, né? Porque como ele tava no hospital, quem que ia trabalhar, né? Pra gente ter que comprar as coisas aqui pra casa, enfim. E aí minha mãe, ela sempre tinha que ir, né, lá no hospital, ela sempre ia lá visitar meu pai, ficar conversando. Tem até foto do meu pai do jeito que ele tava, logo no momento ficou umas queimaduras bem fortes, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa foto. E, gente, foi ruim, claro que foi horrível, né? No meu aniversário, meu pai não tá aqui e ainda um monte de gente ficava perguntando, enfim. Lembro que no meu aniversário, é uma parte meio engraçada, assim, gente, essa aqui. No meu aniversário, a gente foi na casa da minha tia e minha tia preparou um bolo de milho. Aí ela falou assim, você falou que não teve bolo no teu aniversário aí. O meu aniversário de 13 anos, gente. A gente fez o bolo de milho lá e comeu, enfim. E ele ficou muito tempo lá no hospital, ele ficou muito queimado, ele falou que ele sofreu muito, porque, tipo assim, teve uma hora que ele ficou... Foi febre, eu acho, que ele ficou se batendo muito lá em cima da maca, né? Por causa da queimadura. E aí ele falou que quando era pra tomar banho era muito difícil, né? Porque ficava aquelas pelinhas, sabe? Aquelas bolhas. E você tinha que tirar. Imagina a dor, gente, disso. Tinha que tirar. E... sim, aí minha mãe também se acabava de chorar. Então, gente, aí, nesse negócio, né, que eu falei pra vocês que a temperatura do meu pai subiu, não foi isso, né? Subiu a temperatura, né? A pressão, que aí ele começou lá a se bater em cima da maca e minha mãe começou a chorar, porque ela ficou achando que meu pai ia morrer naquela hora lá, né? E depois disso, depois que meu pai ainda melhorou um pouquinho, né? Ele ainda passou mal de novo, porque ele tava com baixo açúcar no sangue e aí teve que colocar glicose na veia dele, né? Não foi? Teve que colocar glicose.
E aí ele falava assim que os piores momentos pra ele era na hora que ia tomar banho, porque tinha que tirar aquela pelinha, né, da queimadura, e se não tirasse poderia infeccionar, gente, aí poderia ocasionar uma coisa bem pior. E ele preferia que ele tirasse, porque se a enfermeira for lá tirar, ela vai tirar sem pena, sem dó. Então, ou seja, vai doer bem mais a enfermeira tirar do que você. Então ele colocava um pano na boca lá e tirava. Ele falava que também aparecia um bocado de gente lá queimada, o povo sofrendo, gritando. Minha mãe sabe também, né? Porque ela vivia lá no hospital com ele esse tempo todo, ela sempre foi lá visitar. E aqui em casa, toda vez que a gente ia dormir, ela encostava as coisas na porta, né? Porque só tava eu, minha mãe, o meu irmão e minha irmã. Então ela ficava naquele certo medo, né? E ainda bem que primeiramente Deus, né, tocou nas pessoas e várias pessoas que a gente nem imaginava veio aqui ajudar a gente. Sempre tinha alguém pra falar alguma coisa ou trazer algo, né, pra ajudar. Até pessoas que eu nem imaginava que, tipo, fazia muito tempo que eu não falava, elas vinham e me mandavam mensagem, falava que tava orando pelo meu pai e tudo mais. Um monte de gente, até o povo do Rio de Janeiro vinha mandar mensagem pra minha mãe, pra mim, né? Foi muita gente, todo mundo ficou sabendo disso que aconteceu com meu pai, né? Sim, gente, eu falei pra vocês que logo quando ele se queimou, minha mãe levou ele pro UPA, né? Só que aí tinha um médico lá que tava no plantão dele que ele não queria que transferisse meu pai. Só que meu pai tava num caso grave e ele não poderia ficar lá no UPA, porque lá não tem estrutura suficiente pra tratar de alguém queimado. Só que aí, ainda bem que mudou o plantão e aí o médico transferiu ele lá pro hospital de queimados de Tatuapé. Eu ia falar Tatuapé. Então, gente, ó, aí assim que ele saiu lá do UPA, ele foi de ambulância, e aí ele chegou lá no hospital, ele tava lá na parte de baixo, cheio de gente, e aí chegou uma enfermeira lá, e ela falou assim, não, esse homem não pode ficar aqui, porque ele tá muito queimado, tá um caso grave, ela botou ele no elevador, né, porque tinha que subir pra ele não pegar infecção nenhuma bactéria, porque tava em carne viva, imagina, se pegasse alguma coisa assim, ia ser bem pior, né, pra tratar. Já tava difícil, né? Porque a queimadura grave que ele tava. Ele ficou todo enfaixado, como vocês viram na foto. Nossa, foi muito complicado. E ficou muitos dias mesmo. Demorou pra voltar, né? Porque de dia 27 de junho só pra voltar em agosto, né? Foi muito tempo, gente. Muito tempo que ele ficou lá. E ainda bem, né, que teve gente pra ajudar a gente. E então, gente, aí, né, até então, quando meu pai tava lá no UPA, ele sempre tentava ficar pra cima, mesmo com um monte de queimadura, ficava lá conversando com a minha mãe, tentando também, né, fazer ela não se preocupar. Mas aí, quando a pressão dele subiu, ele começou a chorar também e ficou se batendo muito. Aí foi quando minha mãe achou que ele ia morrer, porque ele tava chorando lá, se batendo. Aí ela ficou desesperada, né? Mas depois disso até ele fez amizade pra caralho. Meu pai é assim, faz amizade onde vai. Ele fez amizade lá no hospital do pessoal queimado, com um bocado de gente lá, não foi? Falando com todo mundo. Mas foi complicado, assim, tanto pro meu pai, né? Porque queimadura é um negócio muito ruim, né? Se você se queima no fogão, um negocinho desse já dói, imagina, né? Porque ele ficou muito queimado. Acho que a parte dele que mais queimou foi aqui no braço, não foi? Foi no braço porque ficou bem aqui no peito todo, não foi mais pra baixo não, foi só por aqui mesmo, né, porque foi bem assim. E, gente, pra você ver que foi mais aqui, ele pediu pra Deus que não queimasse o rosto dele e não queimou. Mas entrou dentro do ouvido, queimou, enfim, essas coisas. E só que agora que já sarou tudo, só que ainda continua a marca aqui onde foi que mais queimou, né? Porque eu acho que e no peito, porque acho que pra voltar agora as células a voltar a cor normal fica difícil, né? Ainda mais porque é a idade, né? Então, Entrou água no nariz, na boca, no ouvido, teve que fazer exame de ouvido. entrou água no nariz, gente, na boca, água quente. Aí, no ouvido, ele teve que fazer exame de ouvido, né? Porque tem que ver se entrou água quente no ouvido pra ver se não deu nenhum problema, pra ver se a pessoa não ficou surda, enfim. Então, ele teve que fazer fisioterapia porque quando você se queima, sua pele fica muito, né, enrugada e quando vai sarando, parece que a pele diminui, né? Então você tem que fazer fisioterapia, porque se você não faz, depois que você tenta, acaba machucando, né? E aí meu pai ficou uma semana fazendo fisioterapia, né, pra melhorar tudo. E ainda bem que deu tudo certo, foi tudo certinho.
graças a Deus foi tudo certo. E aí depois, quando meu pai foi receber a alta, tiraram os curativos, né? Mas só tinha uma parte no braço que ainda precisava sarar um pouquinho. Então o médico falou assim, não, ele tem que ficar aqui mais 2 dias, né? Porque você só pode sair quando ficar totalmente sarado, né? Porque também não adianta você sair do hospital para depois, caso pegue uma bactéria, enfim, para não fazer uma coisa pior, né? E aí, depois desses 2 dias, ele recebeu alta, ele veio pra casa, mas mesmo assim ele ainda ficou 1 mês sem trabalhar, né? Porque a pele ainda estava muito sensível, apesar de sarada, estava sensível ainda, precisava recuperar bem. E aí, junto, ele trouxe uma pomada, assim, pra ficar passando. E trouxe também remédios, né? Porque ele precisava todo esse tempo ficar passando a pomada e tomando os remédios, gente. Mas, e quando ele chegou, gente, nem parecia que ele tinha se queimado, porque ainda chegou na animação, né, falou com a gente. E aqui em casa, que mais chorava era a minha irmã, né, mais nova. Minha mãe também chorava bastante. E eu e meu irmão, a gente chorava tanto assim, até porque a gente não chorou, na verdade, né? Também a gente prendia muito. E também a gente já era os maiorzinhos, né? Então a gente não tentava transparecer tanto assim, né? A tristeza, enfim. Então, gente, foi muito difícil, né? Porque eu, minha mãe, os meus irmãos, a gente achou que ia perder meu pai. E se a gente perdesse, ia ser muito difícil, né? Até porque minha mãe não trabalhava aqui, não teria como ela cuidar da oficina sozinha. A gente até tem família aqui, mas mesmo assim é difícil, né? Porque ia ser só nós 4 aqui, imagina, só a gente, sem o meu pai. Porque querendo ou não, a gente ainda precisava muito do meu pai, né? Então ia ser muito difícil, né? Se a gente perdesse ele. E a minha mãe, ela até fala hoje em dia o que ela ia fazer se meu pai tivesse morrido naquele dia, né? Porque foi muito complicado. Porque realmente não ia ter muito o que a gente fazer, entendeu? Não sei uma solução que a gente poderia fazer, né? A única solução era a gente viajar lá para Pernambuco, ficar lá com a nossa família, porque é complicado. A gente veio para São Paulo, não conhecia ainda muitas pessoas, né? Porque a gente veio para São Paulo em 2015, isso foi acontecer com meu pai em 2017, então não fazia muito tempo que a gente morava aqui, né? Enfim, e aí, graças a Deus que meu pai tá aqui hoje, vivo e saudável ainda com a gente, né? Graças a Deus. Mas foi esse o vídeo, gente, da história de quando meu pai sofreu esse acidente horrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like de vocês. Se inscreve no canal se você caiu nesse vídeo de paraquedas. E não se esquece de ativar o sininho das notificações. Eu também tenho várias outras histórias para contar, se vocês querem mais história. Tem uma história da minha mãe também, que eu posso trazer ela para estar contando aqui junto comigo. Então, se vocês querem mais histórias aqui no canal, deixa aí nos comentários, que eu vou estar vendo tudo e vou trazer para vocês, se vocês quiserem. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau!